Você foi planejado para agradar a Deus. Esse é o dia 8 do estudo Uma Vida com Propósito. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Independente Filadélfia, de Santa Cruz, e nós estamos então nesse capítulo 8 deste estudo, tá bom? Se você ainda não viu os estudos anteriores, então você volta aí, tá bom? Procura Uma Vida com Propósito, dia 1, dia 2, até o dia 7, até chegar no dia 8, para que você possa nos acompanhar. Do dia 8 até o dia 14, nós vamos ter estudos que são relacionados à adoração. E é muito importante que você saiba sobre esse assunto. Como que nós devemos adorar de uma maneira prática. E o que é verdadeiramente adoração e o que não é uma verdadeira adoração. Então é muito importante que a gente entenda esse tema para que a gente possa agradar a Deus, sendo como um principal propósito, o primeiro propósito da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, adorar, agradar a Deus e viver para a glória de Deus. Então é importante que você entenda esse assunto. Vamos lá? Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz assim: Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Então, também Romanos 12 fala para a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com inteligência. Então, como a gente pode agradar a Deus e, acima de tudo, com inteligência, sabendo realmente o que nós estamos fazendo, usando com todo esforço a nossa vida, a nossa existência, o nosso fôlego para agradar a Deus. Afinal de contas, Deus procura verdadeiros adoradores, como está em João capítulo 4. Se ele procura verdadeiros adoradores, então a adoração é algo sério, algo importante, que Deus está garimpando, procurando na terra. Não é uma coisa abundante, não é uma coisa fácil. Então, realmente, estão alistando, nós estamos no alistamento de pessoas que são difíceis de ser encontradas na terra. Adoradores verdadeiros, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, quando Deus criou você e eu, Ele criou para a sua satisfação própria, para o seu prazer. Também porque Ele queria externar o amor dele pelas pessoas, pela humanidade. Ele queria ter um ser o qual ele pudesse se relacionar, não um ser interesseiro, sabe? O que muitas vezes acontece, que eu já repeti aqui, já falei nos dias anteriores, é que muitas vezes as pessoas se chegam a Deus querendo um Papai Noel espiritual, querendo então descobrir o gênio da lâmpada espiritual, alguém que supra as suas necessidades. Então, uma relação interesseira. Muitos estão nas igrejas ou querem o favor de Deus, ou com amuletos, ou com a Bíblia aberta em algum salmo importante, enfim, na sua casa, porque acham que isso vai ser uma proteção e de uma maneira interesseira. Não, nós não devemos chegar a Deus assim, nós devemos se relacionar com Deus como uma pessoa que é imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus, como uma pessoa que tem sentimentos, como uma pessoa que se agrada de ser amado. E a adoração é amar a Deus. E como que nós devemos exercer e exercitar isso? Como que nós devemos fazer isso? Bom, ele usa um exemplo aqui no livro, que é lá no finalzinho, em que ele fala da sua esposa. Então, antes de se casar com ela, eles estudavam em faculdades diferentes e eles pensavam o tempo todo um no outro. E isso fazia com que aquele amor aumentasse cada vez mais. E ele, para passar o seu tempo, então, matar aquela saudade, ele ficava imaginando, né, a sua esposa, ele ficava lembrando dela, ele ficava, então, cultivando aquele amor, lembrando de quão é importante ela na sua vida. Então, assim que é Deus para nós. É um caso de amor. A adoração precisa ser verdadeira. Mas, pastor, eu não sinto isso, eu não consigo sentir isso. É porque você ainda não descobriu e não conheceu o seu Deus verdadeiramente. Para você conhecer a Deus, você vai ter que ler a palavra de Deus. Aproveite esse capítulo do dia 8 e também essa sessão que vai do dia 8 até o dia 14, essas 7 lições, que vai falar exclusivamente de adoração. E se apaixone por Deus assim como eu, se apaixone por Deus assim como várias pessoas na história, tá bom? Então Deus decidiu criar você porque
para a sua própria glória, para o seu benefício, para que ele tivesse prazer, enfim, ele tem prazer em você. Então, dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Então, Deus espera que você o agrade, tá bom? Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Está em Efésios capítulo 1, verso 5. Então, ele já planejou isso na história de criar filhos para o adorar. Bom, então você foi criado com uma capacidade de prazer. Olha só, então você tem sentimentos na sua vida, você foi criado para ter sensibilidades, sensações. Então você sente emoção, você tem os 5 sentidos da sua vida e todas as coisas em volta são criadas, ou seja, o design, a beleza, as flores, as cores, né? O cheiro, né, das flores, os alimentos, enfim, todas as coisas foram criadas com esse detalhamento para criar sensações agradáveis a você e prazer a você. O vento, o batido das ondas, o barulho da água da cachoeira, coisas que te dão prazer. Por que Deus fez isso? Porque para que você também sentisse esse prazer, contemplasse a glória de Deus, glorificasse e também, da mesma forma, soubesse que Deus também se agrada quando você ativa esse prazer em Deus, né? Quando Deus falou sobre Jesus, quando ele estava sendo batizado por João Batista, ele disse o seguinte: este é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Então, ou seja, um filho, o qual estava fazendo a vontade dele e fazendo tudo para agradar e glorificar o nome de Deus. E é assim que você foi feito, também para agradar o nome do Senhor, porque você é filho de Deus, criado para isso. E nós temos que lembrar que Deus tem emoções. Claro, na Bíblia, várias formas nós vamos ver de Deus. Deus sofre, Deus fica enciumado, que Deus fica encolarizado, com raiva, que Deus sente compaixão, que Deus tem piedade, que Deus sente tristeza, que Deus se sente com alegria, com regozijo, com satisfação. Então Deus ama, Deus sente prazer, Deus exulta, né? Fica feliz, Deus desfruta, né, da presença, ali estar junto com os seus filhos, e Deus até ri. Então há várias passagens que você vai ver nessa leitura, né, no seu livro em PDF ou na sua versão impressa, que você vai ver passagens bíblicas se referindo a emoções de Deus. Então Deus não é um Deus frio, calado, distante, não. É um Deus relacional, é um Deus que, como criou você à imagem e semelhança dele, então ele criou essa capacidade em nós de podermos adorá-lo e podermos ter essa relação com ele, se relacionarmos com ele e dar prazer a Deus. Então dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Então tudo que você fizer para dar prazer ao Senhor é adoração. Os antropólogos, é aquele que estuda a humanidade, os costumes, a cultura, enfim, muito mais do que isso, né? Mas os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, uma necessidade intrínseca, uma necessidade da alma do homem, uma necessidade do homem, ou seja, uma necessidade espiritual que não se pode dividir do ser humano. Nós temos necessidade de comer, nós temos sede, nós temos necessidades relacionais com outras pessoas e, é claro, nós temos a necessidade de adoração. E quando o homem não sabe o que adorar, não sabe adorar a Deus, ele vai colocar outra coisa, ele vai substituir essa adoração. Se você não tem religião, de qualquer forma você vai adorar alguma coisa, você vai adorar as coisas, o carro, a ciência, você de alguma forma vai se agarrar em alguma coisa para substituir este vazio que tem dentro do seu coração, porque a necessidade de comer, de vestir, a necessidade de beber, essa necessidade fisiológica, biológica que você tem, da mesma forma você também tem necessidades psíquicas muito importantes, necessidades de uma relação, necessidade de ser amado, necessidades de aprovação. Você tem essas necessidades dentro de você. E é claro, o seu espírito tem um vazio que só pode ser completo e preenchido por um Deus grande, porque o nosso espírito, ele só pode ser preenchido por esse Deus poderoso, maravilhoso, criador dos céus e da terra.
E adoração não é só cantar, adoração é muito mais do que música. A gente às vezes confunde que adorar é só tocar música ou cantar canções de adoração. Não, adoração também é quando você está orando a Deus, adoração também é quando você está lendo a Bíblia e conhecendo Deus, conhecendo as Escrituras, que você vai se apaixonando por Deus e amando a Deus pelo que Ele é, conhecendo verdadeiramente. Se você ama alguém, então você quer conhecer intimamente essa pessoa, né? Você quer conhecer ela cada vez mais, quer conversar com ela. É assim que funciona com Deus. Ler a palavra, ler a Bíblia é também uma forma de conhecer ao Senhor. Cantar a confissão dos pecados, reconhecer, ter humildade, reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Tudo isso vai fazer com que você seja uma oferta viva ao Senhor. Então, adorar é muito mais do que isso. Adorar é prestar atenção na palavra, é esse ato de você parar e ouvir essa mensagem agora, de você se interessar em saber o propósito da sua vida, e o seu propósito é adorar ao Senhor. Então, é muito importante você ser gentil com as pessoas. Então, resumindo, adorar é uma necessidade, além de respirar, de se alimentar, além das suas necessidades biológicas, você tem uma necessidade emocional importantíssima dentro de você, que é adorar ao Senhor e agradar ao Senhor. Por isso que Jesus fala que o Senhor procura adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, não só pelas coisas, não só pelas dádivas, não só porque alguém está numa relação interesseira com Deus, mas porque você realmente quer adorar ao Senhor pelo que Ele é. E isso você só vai descobrir e só vai saber e só vai chegar nessa maturidade quando você ler a palavra, quando você se aproximar de Deus em oração. Então, adoração é tudo isso. Adoração não tem só a ver com música. Adoração tem a ver com um estilo de vida. Então, um estilo de vida de temor ao Senhor é adoração. A forma de você tratar bem as pessoas, a forma de você ser gentil, a forma que você trabalha, a sua honestidade, a sua mudança de caráter, a sua transformação dia a dia de melhorar, de ser melhor, de ter um caráter limpo, né? Então, tudo isso vai ser adoração a Deus. Você fazendo essas coisas, você vai adorar a Deus, porque as pessoas vão ver o brilho de Deus na sua face, tá bom? E adoração, equivocadamente, está sendo relacionada a estilos musicais. Por exemplo, quando uma pessoa canta uma música lenta, é chamada de adoração. Quando uma pessoa canta uma música rápida, é chamada de louvor. Gente, louvor e adoração são as mesmas coisas. Você louva a Deus pelas coisas que Ele fez e você adora a Deus através do seu estilo de vida verdadeiro. Então, você tendo um estilo de vida real, verdadeiro, sincero, fazendo as coisas, se preocupando que as coisas não são para o seu benefício próprio. Ou seja, a adoração é você perceber que você está vivendo para a glória de Deus, para o benefício de Deus. Então, se você está fazendo bem para outra pessoa, isso está agradando a Deus também. Eu quero lembrar daquela passagem de Mateus, capítulo 25, em que Jesus conta que o Senhor vai se sentar num trono, vai separar os bodes das ovelhas, os que estiverem à sua direita, à sua esquerda. E então ele vai dizer, benditos de meu Pai, venham para o reino que está preparado antes da fundação do mundo para vocês. Porque tive sede e me deste de beber, porque tive fome e me deste de comer, porque estava nu e me deste roupa para vestir, porque estive doente e me visitaste. Então, o que vocês fizerem aos outros, estão fazendo a mim mesmo. Então, isso é um estilo de vida, um estilo de adoração. E é isso que é importante, né? Também, adoração não é para o nosso benefício próprio. Então, quando a gente pensa, né, sobre isso, quando a gente chega na igreja, muitas vezes a pessoa, o louvor não foi bom hoje, mas o louvor não tem que ser bom para você, ele tem que ser bom para Deus. O louvor não tem que agradar você, tem que agradar a Deus. Você sim tem que agradar a Deus, ou buscar formas em que você se sente até melhor para agradar a Deus, né? Ou estilos de louvor que você acha que é melhor para você cantar, mas louve ao Senhor, né?
E não se preocupe em apenas louvor, cantar, tocar, porque na verdade nem todos vão tocar e louvar, nem todos vão estar na frente ali louvando e quer dizer que só eles estão louvando e adorando. Não, você adora com a sua vida santa, com a sua vida honesta, sabendo que você está agradando a Deus, tá bom? Então a adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. Sua vida toda é uma adoração, né? Salmo 34:1 fala: "E darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará." Então, cada atividade pode ser transformada num ato de adoração. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: "Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Ou seja, tudo pode ser proveito para a glória de Deus. Quando você come agradecendo a Deus pela comida, quando você agradece a Deus pelo seu emprego, quando você é grato pelas coisas que você tem, quando você divide as coisas, né, sabendo que outros necessitados precisam, enfim, tudo que você estiver fazendo, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Você está no seu emprego, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Jesus. Você está varrendo o chão, faça isso como se estivesse fazendo isso para o próprio Deus. Que na verdade, Deus enche toda a terra com a sua presença. Deus está em todos os lugares. E é claro que Ele está perto de você. E se Ele tem prazer em você, Ele quer sentir prazer em você, se Ele quer se relacionar com você, se Ele deseja a sua adoração, então cada ato que você estiver, saiba que Ele está olhando para você, que Ele reconhece você e Ele gosta quando você se dedica a Ele. Então faça tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Amém? Olha, mesmo se eu estiver fazendo para aquele patrão enjoado e chato, né? O que você muitas vezes fala assim, sim. Se você está sendo pago para isso, e se você fizer o melhor, não faça apenas porque você está sendo pago. Faça porque você é uma pessoa digna e porque a sua vida é um estilo de vida de adoração, tá bom? Então, o trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Amém? Então, é até aqui que eu quero falar para vocês. O tema de reflexão, então, pensando sobre o meu propósito da vida, é que eu fui planejado para agradar a Deus. E Salmo 149, verso 4 diz assim: "O Senhor está contente com o seu povo." Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Então, há coisas que estão nas tuas mãos, há oportunidades que Deus te deu, há portas abertas que Deus está colocando na sua frente para você fazer bem feito, e são oportunidades que Deus está te dando na sua história agora para você adorar a Deus, tá bom? Se você não sabe como adorar a Deus, faça o seu melhor. E faça o seu melhor como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. E faça o seu melhor como se Ele estivesse do seu lado. E de fato, Ele está do seu lado agora. Como disse o apóstolo Paulo, que o Senhor está perto de nós, de todos os homens. Ainda que tateando, eles tentam encontrá-lo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fique conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Continue conosco estudando uma vida com propósito. O Senhor te abençoe.